Olá pessoal, nós estamos iniciando mais uma aula no canal, Expressão do Saber Matemático. Nós iniciamos nessa primeira aula, no nosso segundo bimestre de 2016, vamos tratar desse assunto aí, figuras geométricas, um assunto extremamente importante para os nossos conhecimentos dentro dessa ramo de conhecimento muito amplo que é a geometria. Então nós vamos aqui começar destacando um pouco do aspecto histórico. Então o início da geometria. Então o homem, desde tempos primitivos, sempre procurou entender e explicar os fenômenos da natureza por meio de desenhos, medidas e anotações. Nós podemos observar nessa pintura rupestre de cerca de 3.000 a.C., segundo a arqueologia das ciências naturais, nos traz essas informações importantes. Então o homem primitivo já esculpia, pintava nas paredes supostos animais que ele gostaria de capturar. Então era uma pintura que fazia uma referência a essa arte primitiva. Interessante também, dentro desse aspecto das figuras geométricas, quanto à questão das suas formas. As formas que nos rodeiam, se observarmos o meio que nos rodeia, verificamos que tudo que nos rodeia tem uma forma. Você já observou isso? Então tudo tem uma forma, as quais conseguimos identificar como formas geométricas. Então a geometria foi criada para dar resposta à necessidade que o homem sentiu de produzir registros gráficos rigorosos, como aí o slide, a imagem, lhe mostra a beleza exuberante, da natureza. Então isso é uma informação extremamente importante para nós como estudante da geometria. Então é um dado extremamente importante. Então, de forma originária, nós podemos dizer também que a geometria foi o nome que os gregos, um povo, uma civilização muito sábia, que deu muita contribuição para as ciências naturais, de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva. Então os gregos deram a parte da matemática estava a medida, metria da Terra, geo. Então, nós observamos que esse é o significado da geometria, geo, terra, metria, medida da Terra. Então, trata-se de um ramo da matemática muito amplo, em que são estudadas as figuras e suas características. Nós observamos aí nessa imagem, determinadas medições são estabelecidas para encontrar a sua posição de forma mais definida. Nós encontramos o historiador grego Heródoto, no século VI a.C., contribuiu aos egípcios, contribuição que os egípcios deram à origem da geometria, pois acreditava que ela tinha surgido da necessidade de fazer novas medidas de terra, depois de cada inundação provocada pelo rio Nilo, como a imagem aí observada por vocês. Quando o rio Nilo transbordava, diz a história da matemática, as demarcações de algumas propriedades desapareciam, e assim que o rio voltava a seu leito normal, era preciso demarcar novamente os limites dessas terras. Esse era um trabalho interessante, era feito pelos estiradores de cordas, agrimensores, que utilizavam registros feitos antes das inundações e os conhecimentos que tinham da geometria. Alguns historiadores, porém, acham mais provável que os estudos geométricos tenham surgido na classe sacerdotal egípcia, que, como classe privilegiada, dispunham de tempo para reflexões desse tipo. Então, nós observamos isso claramente nessa imagem. É interessante também destacarmos
que os gregos muito aprenderam com os egípcios. Nós observamos aí esse grande, um dos filhos mais ilustres, né, dos egípcios, Euclides. Euclides, por volta de 300 a.C., um estudioso, né, grego, deu uma contribuição extremamente relevante para os conhecimentos da matemática. Então, por volta do ano 300 a.C., ele organizou uma grande obra que a denominou Os Elementos, em que todos os conhecimentos da época foram ordenados em 13 fascículos. Realmente uma obra fenomenal, é uma obra realmente de grande envergadura. Diz alguns historiadores que essa obra, em termos de publicação, ela só perde para as edições de publicações do texto sagrado, as Sagradas Escrituras dos judeus e dos cristãos. Então, é uma informação relevante. Então, Euclides aí, século IV e século III a.C., deu grande contribuição para a construção das pirâmides do Egito. Achamos aí uma obra originária do livro Euclides, Os Elementos da Geometria, uma obra realmente majestosa. Dentro do nosso estudo das figuras geométricas, nós queremos destacar também as figuras planas e as não planas. É importante, meu caro aluno, que você compreenda o que é uma figura plana e uma figura não plana. Então, ao observar os objetos à nossa volta, percebemos que eles apresentam as formas mais variadas possíveis. Os brinquedos a seguir são exemplos de objetos que têm características diferentes. Por exemplo, essa dama aí. Então, cada um desses objetos podemos associar diferentes figuras geométricas. Nessa dama aí, a superfície do tabuleiro do jogo de damas, podemos associar a essa figura aí do quadrado. Então, os brinquedos a seguir nos mostram isso claramente. As peças do jogo podemos associar a figura também, como você está aí observando na imagem da dama e com suas respectivas peças. Então, a figura da dama faz referência, né, de uma forma bastante clara a um quadrado, e suas peças também podemos associar à figura propriamente dita. Outra figura que nós queremos destacar aí também é as peças do bimboquê. Podemos associar as seguintes figuras, como uma esfera bastante aí sólida, caracterizando uma figura plana para uma figura não plana. A dama faz referência a uma figura plana, e o bimboquê faz referência a uma figura não plana. Então, compreender o que é uma figura plana e não plana é de grande importância para os nossos estudos dentro do campo da geometria. Você observa aí nessa imagem, esses objetos são muito finos, podemos até imaginar que não têm altura, isto é, que são bidimensionais e que são totalmente em contato com a tampa da mesa. Eles dão a ideia de figuras de geométricas planas. Então, você observa aí, uma figura plana, ela é bidimensional, ela tem duas dimensões, né? Ela só tem aí comprimento e largura, ou seja, bidimensional. Já estes objetos na parte inferior aí do slide, tridimensional, tem comprimento, largura e altura. Eles não estão totalmente em contato com a tampa da mesa, e por isso dão a ideia de figuras geométricas não planas, como você observa aí nessas figuras que está sendo bem ilustrada. Então, é importante, meu caro aluno, você compreender essas noções do que vem a ser uma figura plana e não plana. Então, fiquemos aqui, até a próxima aula.